forma, ela é boa. Quando bem usada, ela é legal. E a pergunta hoje, nossa câmera é muito sofisticada, nossa cameraman também, câmera woman. Não está torto, não? Está torto. Hein? Depois eu vou aparecer torto. Vejamos lá. Tem um aplicativo que a gente sempre está um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para trás. Isso daí tudo ela vai ter que aprender com você. Mas a grande pergunta, na verdade, hoje é essa, né? O quanto a pessoa, o quanto o cara está disposto a sacrificar pela felicidade, né? Sacrifício no bom sentido. Sacrifício em forma de um ofício sagrado, né? A pessoa que vive de bem com a vida, toda a atividade dela é, no fundo, sagrada, porque serve a um bem maior, serve a um propósito maior. Então, quando eu me refiro ao sacrifício, muito bom. Obrigado, Cidinho. Que a gente tem que beber muita água. Vocês sabiam? Fala mais alto, pai. A gente vai ficando velho, vai ficando seco. Essa pergunta, na verdade, que veio à minha cabeça hoje, foi isso: o quanto a pessoa está disposta a doar, a entregar em prol da felicidade. Meu tempo de meditação por dia é longo. Em condições normais é 3 horas e 20. Eu estava fazendo a conta com 40 minutos de vocês, né? 3 horas e 20 vezes 10 dias são, não dá exatamente isso, mas 32 horas, né? Vai dar um pouco mais do que, vai dar um pouco mais, um pouco menos, porque 32, não, acho que vai dar mais. Porque não são 60 minutos, não são 100 minutos. Acho que vai dar um pouco mais. Agora você imagina, isso 10 dias, né? Imagina 100 dias. Né? 320, é isso? Né? Imagina 1000 dias, 3.200, não, 1000 dias, 32 mil minutos, 32 mil minutos. 1 minuto, 1 hora tem 60 minutos, 2 horas tem 120, um dia inteiro. Quantos dias o cara não fica de olhos fechados, olhando para dentro? Eu acho que o mundo está num momento assim, passando por uma grande revolução. Sabe por quê? Porque o ser humano continua insatisfeito com todo esse progresso científico e tecnológico. A gente tem toda a tecnologia do mundo para a gente curtir, né? Para a gente praticar mais esporte, para a gente viajar pelo planeta, para a gente sair do planeta e ir para outros planetas, para a gente descobrir a cura de doenças que são gravíssimas, para a gente prolongar a vida, para a gente duplicar a vida, e ainda assim, né, nós continuamos insatisfeitos. Isso é uma loucura. Isso não deveria acontecer. E a gente fica tentando entender, né, como acabar com essa insatisfação. A conclusão que eu cheguei é que o sacrifício da individualidade do indivíduo em prol do aspecto cósmico da vida, do aspecto universal, que é a própria essência da vida, é a única porta de entrada para o reino dos céus. É a única. Não tem nenhuma outra alternativa.
Você pode arrumar um casamento bem legal, você pode ter muito dinheiro e poder ir para os hotéis mais legais do mundo, mas nada impede que você fique doente, nada impede que você envelheça, nada impede que você perca os entes queridos, né, que você tanto cultivou, buscou, né, à sua volta. Nada impede que tudo seja perdido. A única coisa que não é perdida é essa comunhão com o self, a comunhão com a consciência pura. E aí vem a pergunta: você está disposto a entregar alguns minutos da sua vida em prol desse aspecto universal? Você está disposto a trocar algumas horas de esporte, algumas horas de balada, algumas horas de passeios na floresta, no shopping, algumas horas de compra, algumas horas de namoro, né, por um pouco de encontro com o eterno, com o absoluto? Foi isso que o André me motivou há tantos anos atrás. A proposta foi essa, né? Olha, existe um lugar dentro de você aonde o fluxo de amor é contínuo, é ilimitado, aonde não existe o tempo ruim, não existe a tempestade. O que existe é sempre um tempo ameno, com uma brisa muito gostosa, com uma temperatura muito agradável, com luz, com estrelas, com aquele som agradável do universo que a gente ouve de vez em quando, permeando a própria vida. Quanto você está disposto a entregar para a sua família? O quanto você está disposto a entregar por um amigo? O quanto você está disposto a entregar pela vida no planeta, pelas florestas de todo o mundo? O quanto você está disposto a entregar de você para a felicidade? Esse é o princípio que rege a vida. Se o cara não entrar nessa, ele vai ser um sujeito insatisfeito de ponta a ponta. O barato que um pai e uma mãe sentem, né, quando percebem que estão se doando para a família, para os filhos, né, para um trabalho que você curte, que você admira, que você tem tesão por ele, que você tem amor por ele, que você tem paixão por ele, por uma causa nobre, né, pelos animais, pelas plantas, pela ciência, né, pela ciência. Um cientista verdadeiro, ele trabalha por uma causa nobilíssima, pelas artes, pela música, pelo teatro, pelo cinema. Tudo isso é lindo. Agora, nada é mais grandioso do que o indivíduo sacrificar a própria curtição dele individual em prol de um mergulho na piscina do universo, né, na piscina cósmica que existe dentro de cada um de nós. E é isso que a pessoa faz quando ela se senta para meditar, né? A atenção dela vai se dirigindo cada vez mais para o fundo. A visão, a audição, o olfato, o tato, o paladar vão se unificando naquele ponto em que a consciência é pura. A visão, ela não é voltada mais para fora, a audição não é voltada para fora, a curtição não está em assistir um filme bonito, em ouvir uma palavra carinhosa, em ver um objeto, um belo objeto, em sentir o olfato de uma comida deliciosa. Não. Todos os sentidos, eles em harmonia convergem para aquele campo onde a percepção é pura, onde a percepção é ilimitada.
Às vezes eu fico imaginando, e a gente vai envelhecendo e vai vendo, né? As pessoas que nós amamos indo embora. Eu acho que isso daí é uma fatalidade que a idade traz, né? Se tudo der certo, isso vai acontecer. E às vezes eu imagino o que a pessoa no último minuto ela deve sentir. Né? O que ela deve pensar nos últimos minutos dela. E eu fico imaginando que deve ser muito semelhante, claro, no bom sentido, eu vou tomar a morte como uma coisa boa, porque eu não posso tomá-la como uma coisa ruim. É uma fatalidade, isso vai acontecer mesmo. Eu fico imaginando que é a mesma sensação que eu tenho quando, durante a meditação, eu entro naquele espaço infinito lá no fundo, aonde tudo que pertence ao Kleber some diante da universalidade, da perspectiva universal, que é a própria essência da vida. E é isso que é gostoso, né? E é isso que a gente sente, o barato gostoso, quando a gente sai da meditação. Esse aspecto universal, ele permeia tudo que a gente vai fazendo depois. Então sua paciência fica gigante. Gigante por quê? Porque ela está ancorada nesse aspecto ilimitado. Né? O calor humano fica gigante. A sua doçura fica gigante. A sua amorosidade fica gigante. A sua resiliência fica gigante. Por quê? Porque o aspecto gigante da vida foi alcançado. A vida num nível muito profundo, ela é gigante. No nível superficial, ela é anã. Então, se o sujeito viver muito num nível superficial, ele vive num nível muito diminuto de curtição. A curtição é muito pequenininha. Se a pessoa for capaz de trazer esse valor infinito da vida, que está no fundo, para a superfície, esse valor infinito começa a permear todas as diferentes coisas que a gente se envolve. E comprar um pão francês na esquina passa a ser uma coisa maravilhosa. Às vezes coisas que são bastante limitantes, né? Entrar no ônibus, andar horas de ônibus, andar horas de trem, né? Um trabalho que muitas vezes é rotineiro, né? Um trabalho de rotina que não muda muito, né? É assim, mecânico, um trabalho mecânico, que não tem criatividade. Você começa a extrair a criatividade da consciência pura enquanto você se envolve com o trabalho mecânico. Então, sabe o que acontece com o trabalho mecânico? Ele ganha um grau de eficiência que é imenso, é ilimitado. É o que a gente encontra, acho que todo mundo já presenciou isso. Às vezes você vai num prédio no centro da cidade, você entra no elevador e o ascensorista é nota 1000. Né? O ascensorista só consegue levar aquele elevador, aquela caixinha, aquela caixa, do primeiro ao 22º. Ele não tem 23º e nem tem subsolo. Ele só tem 22 alternativas que ele pode combinar, né? Porque pode parar no 17º, em vez de descer, subir para o 20º e fazer esse jogo. Mas isso tudo de acordo com as pessoas que estiverem ali dentro, porque senão também dá quebra-pau. Agora você fica imaginando como é que uma pessoa que é obrigada a lidar com um trabalho rotineiro, com um trabalho que não tem criatividade, né? Como é que ela encontra felicidade? Felicidade você vai encontrar se você for livre. Ali não tem liberdade. Ali o que tem é um trabalho mecânico. Antigamente era uma manivela, não sei se hoje em dia ainda é assim. Ainda tem manivela? Tinha uma manivela. Não tem mais ascensorista. Hã? Não tem mais ascensorista. Não tem mais ascensorista. Outro dia eu fui num elevador, é uma vergonha isso, mas eu fui num elevador que eu fiquei preso. Porque, não, na verdade eu fiquei preso, nem consegui entrar, porque era uma coisa digital,
Era um treco que você apertava o botão até eu descobrir que era assim. E o pior não foi isso. O pior foi que eu entrei no elevador e depois não conseguia sair. Foi assim, a Camila estava comigo. Ela não estava comigo porque ela consegue sair. Eu tive que parar num andar que não era o meu para poder ir de escada para algum outro andar. Cartão, tinha cartão. Eu não sou dessa época. Eu tenho um livro que revelou uma torneira, porque ela não era assim. Ela era uma outra coisa horrível, no pé. horrível. Eu gosto de tudo bem analógico. Eu me dou bem. Não é óbvio. Mas, enfim, o fato é que a vida, por mais que pareça analógica, ela é digital mesmo. O que a gente vê hoje em dia com tanta tecnologia é um espelho daquilo que o cara tem, daquilo que o sujeito é na própria alma dele. Essa capacidade infinita, né, essa capacidade imensa de você estar em todos os lugares ao mesmo tempo que a tecnologia te dá, é o que você alcança durante a meditação quando você visita o seu próprio ser, quando a individualidade é capaz de se banhar, quando ela é capaz de comungar com esse aspecto infinito da vida. E esse é o grande segredo do meditante. O grande segredo do meditante é trazer esse valor infinito para fora. E isso implica num sacrifício. Você às vezes vai ter que sacrificar algum tempo que você poderia ter com seus filhos. Você vai sacrificar algum tempo que você poderia ter para ver televisão. Ou até mesmo para ganhar dinheiro. Aí é mais complicado ainda. Algum tempo que você teria para pegar onda, para praticar um esporte. Algum tempo que você teria para, em Paris, em vez de ir à Torre Eiffel, ficar sentado no quarto do hotel meditando. Porque é isso que o meditante faz. Mas a pessoa não sente, né? Se você entender que no final vai tudo para o brejo, porque no final vai tudo para o brejo, você começa a entender que qualquer lugar é lugar para você sentar e meditar. Qualquer lugar. Por mais lindo que ele seja. Né? Aqueles museus maravilhosos lá em Paris, né? Paris. Aquele que é uma pirâmide de vidro. Né? Eu me lembro, eu fui com os meus filhos, e uma coisa de tentar ver, né? E quadro, e mais escultura, e mais quadro. Chegou uma hora que aquilo já não entrava mais na minha cabeça. Eu não queria mais ver quadro nenhum, escultura nenhuma, o que eu queria era me sentar no meio do museu. Eu faço isso direto. Eu faço isso sem o menor constrangimento. A gente estava na Disney, todo mundo, uma confusão no meio da Disney, todo mundo alegre. Eu primeiro já fiquei bodeado com aquelas montanhas russas, né? Porque aquilo ali, a segunda você já morre. A segunda você já perde o rebolado. Eu falei, olha, me larga aqui. Me larga. Aí eu entrei num... O que era aquilo? Era um restaurante que não tinha ninguém. Ela já sabe, né? Ela tirou foto, tá muito eu fico 1h40 sentado. Eu meto um treco no olho e boto um óculos para ninguém achar que eu sou maluco, né? Boto uma coisa no ouvido e ali eu vou. Vou para todos os brinquedos da Disney ao mesmo tempo. Todos dentro do meu ser. E chega de noite, a mesma coisa. E de manhã, a mesma coisa. Assim, só dá para viajar com o meditante. Porque quem não é meditante não entende que você tem que acordar de manhã e fazer o programa antes de sair para ir para Disney. E quando você chega... Mas você tem que falar o que aconteceu. Você viajou com 6 adolescentes que estavam loucos. Eu errei a estratégia. Bem verdade que eu errei a estratégia. Mas eu tentei. E esse sacrifício todos os dias vai te fazendo entender, vai te fazendo sentir, vai te fazendo experimentar essa capacidade de se reconstruir no meio dessa necessidade de gozar, né? Porque o sujeito tem uma necessidade de gozar incrível. Essa habilidade de você se reconstruir dentro de um gozo que não é perene, em prol de uma sensação que não passa nunca, que é, sabe, que é paz interior.
Uma paz que permite que a sua percepção se expanda para todos os lugares ao mesmo tempo. É como se você estivesse em qualquer lugar bem. É isso que vai acontecendo com o meditante. Ele não tem mais tempo ruim. Uma pessoa que tem habilidade de transcender, ela não vive mais tempo ruim. Por quê? Porque ela não para no problema. A realidade, ela tem diferentes níveis de percepção. Se você tiver a habilidade, a capacidade de sair daquele nível de percepção do problema e ir para outro nível, o problema deixa de existir. É sério isso. Né? Quantas vezes que a gente se aborrece demais com uma determinada coisa, no dia seguinte você fica pensando assim, caramba, eu fiquei aborrecido e hoje eu não estou mais. Agora eu não estou mais. O problema é igual. Só que a sua percepção do problema mudou. O Maharishi dizia algo lindo. Ele dizia o seguinte: a capacidade espiritual de uma pessoa reside na habilidade dela de transcender, ir além. É quase tipo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. É quase isso, é mais do que isso. Mas tem uma relação interessante, sabe? O sujeito não pode parar. Ele para, ele envelhece. Então, para ser sempre jovem, jovem é criativa, né? Habilidade de criar. Ela tem que estar sempre se deslocando para uma zona que seja maior, uma área dentro dela que seja maior. Então ela vai encontrar mais aspectos interessantes para ela curtir. Na minha época, as pessoas diziam que a pessoa idosa, a pessoa com idade, era quadrada. Vocês não vão se lembrar disso. O cara era quadrado. Quadrado por quê? Porque ele não rolava, né? ele não era fluido. A fluidez depende dessa expansão de percepção, a expansão da consciência. A consciência deve ser experimentada no seu nível mais sutil. A mente deve ser experimentada no seu nível mais refinado de funcionamento. E quando você passa do nível mais refinado de funcionamento para um nível adiante, você mergulha no aspecto infinito da vida. E é isso que faz com que a pessoa saia da meditação absolutamente no alto astral. Por isso que ver uma obra de arte muito bonita deixa a pessoa em outra. Eu vi a Pietà em Roma, naquela igreja linda. Você olha para Pietà, você não precisa ser um entendedor de arte. Você olha a Nossa Senhora com Jesus ali nos braços, aquilo ali, vocês já viram isso? Por foto, né? É uma coisa transcendental. Você olha para uma paisagem linda, você fica desbundado. Você sabe o que é desbundado? Você fica desbundado. Você sente o cheiro de uma comida, que você adora. A Camelinha adora o Tevas. Vocês conhecem? Não é Tevas, é Teva. Teva. Ela faz a família inteira ir para o Teva sempre que ela está junto. Aí você sente aquele cheiro, você fica desbundado. Você toca na pessoa que você ama, você fica desbundado. Então, através dos 5 sentidos, você tem essa fonte de prazer. Imagina que o que você faz quando você transcende é trazer os 5 sentidos para o fundo. Você vai experimentando aspectos mais refinados de funcionamento da mente, mais e mais refinados, até que chega um ponto em que você entra na não-mente. Você entra naquele lugar que não é mais a mente, é o lugar da onde a mente começa. O termo usado é esse, não-mente. Não-mente. É o self, a consciência pura, a consciência transcendental. Essa é a fonte inesgotável de felicidade para uma pessoa. Quer ter felicidade o tempo todo? Não se esquece da sua filiação. Não se esqueça da sua herança.
Não se esqueça da sua herança. Não se esqueça de quem você é filho. Não se esqueça do que você é na sua essência. Todo sofrimento se dá por conta desse esquecimento. Por causa da ignorância. Eu ignoro o meu verdadeiro status. Eu ignoro o meu verdadeiro status. Então, eu vivo como uma pessoa pobre, com pouca capacidade de doação. Por quê? Porque eu não tenho muito para dar. O indivíduo que tem essa percepção da consciência pura muito bem fundamentada, ele tem condições de dar ilimitadamente. Tem condições de amar ilimitadamente, de perdoar ilimitadamente. Não tem nada a ver com ser bobão. Tem condições de ter compaixão ilimitada, amor ilimitado, amizade ilimitada. Sabe por quê? Porque ele tem muito para dar. E a gente só dá o que a gente tem. Então, a consciência pura é esse reservatório ilimitado, inesgotável de vida. Essa é uma revolução que o mundo vai começar a passar. Na verdade, o mundo está passando por isso agora. Está entrando nessa perspectiva. Porque, apesar de toda a riqueza, nós continuamos insatisfeitos. Apesar de tudo que nós temos, de toda a tecnologia, de todo o desenvolvimento científico, de todo o conhecimento, do grande conhecimento das leis que regem o universo, através da física, química, matemática, ciência de computação, fisiologia, ainda assim parece que nós não estamos como nós gostaríamos de ser. Então, esse é o sacrifício que nós fazemos todos os dias. Nós sacrificamos a nossa pessoa em prol da nossa essência, em prol do Espírito. É um sacerdócio. É um sacerdócio. Mas é um sacerdócio que você ganha imediatamente no momento em que você entra naquele estado. Não é como uma previdência privada, né? Que você só vai receber quando você tiver atingido aquele... Não. Quem medita recebe na hora que entra naquele estado, na hora que entra no estado. O que a gente precisa fazer é pensar um pouco mais sobre isso. A gente precisa concluir isso um pouco melhor. A gente precisa entender isso um pouco melhor. Por quê? Porque aí nós seremos capazes de trocar um mar com altas ondas por alguns momentos de meditação. Não necessariamente trocar, mas chegar mais tarde. Trocar um passeio, ou muitas vezes horas de televisão à noite, muitas vezes eu sou craque em fazer isso, por um sono mais cedo, para você poder acordar mais cedo e fazer seu programa de meditação mais cedo. Trocar muitas vezes a necessidade irreal de comida que a gente tem à noite, eu também sou craque em fazer isso, né? Por um copo de suco de abacaxi. Era suco de abacaxi. Eu também acho. Para não ter tanta vontade de comer, né, ao sair daqui, e com isso dormir altas horas da noite, porque até você fazer a digestão, né? Aí tem que ver o mundo visto de cima, capítulo 1, capítulo 2. Eu adoro. Na verdade, eu acho melhor ver o mundo visto de cima do que viajar, André. Eu nem viajo mais. Eu estou na minha cama e vejo França, Espanha, Inglaterra, vejo tudo. Pior é que ele fala mesmo, estou viajando aqui. E tem mais. Ele falou assim, vamos viajar. E tem mais, hein? Com a pessoa lá relatando todos os fatos com a maior profundidade, gratuitamente. Então, vamos nós. O que vocês precisam se conscientizar é isso. O sacrifício que a gente faz não é uma pena.
né? Ninguém está sendo penalizado por meditar. Na verdade, é como se fosse uma previdência privada espiritual. É isso. Só que é uma previdência privada com características distintas, porque você ganha no futuro e no presente. Não é aquela coisa de só quando fizer tantos anos. Não. E o que você colhe? Você colhe todos os dias mais eficiência no trabalho, você colhe uma relação afetiva muito mais harmoniosa, você colhe mais saúde. Por quê? Porque você consegue manter o seu corpo mais estável durante o dia. As compulsões diminuem sensivelmente. Porque você tem todo o prazer do mundo na consciência pura. Compulsão pelo quê? Por prazer? Pois lá é o reservatório de toda a felicidade. Você vai adquirindo na vida mais linearidade, mais harmonia, mais estabilidade, mais coerência, mais criatividade para você usar com tudo à sua volta. Desde o momento em que você entra numa igreja para rezar numa sinagoga, até o momento em que você vai para a reunião de condomínio no seu prédio. Você vai usar em qualquer situação. Vocês compreendem isso, né? É o que nós precisamos fazer. Nós precisamos nos conscientizar que existe um campo dentro da gente onde a vida é eterna. O campo que a gente quer curtir, que é o campo externo, ele vai acabar. Ele vai ficar mais limitado. Mais e mais limitado, até o ponto de você conseguir ficar só sentado ou só deitado. É terrível, mas é assim que funciona. Isso se tudo der certo, né? Senão você vai embora antes. Então você tem que extrair algum valor maior da vida antes que as limitações comecem a roubar o prazer, a felicidade da gente. O único campo onde a felicidade é ilimitada é o campo do ser. Fora isso, você pode pintar e bordar. Você pode ser a pessoa mais glamurosa da face da Terra. Mas depois da terceira geração, nem seu bisneto vai se lembrar mais de você. Se você for uma pessoa muito glamurosa, talvez sim. Né? Mas vai ficar só na memória. Outro dia, a gente foi ver uma peça de teatro muito bacana. Tinha uma frase bonita que dizia o seguinte: o mundo começa quando uma criança nasce. Você lembra disso? Lembra? O mundo começa a cada momento quando uma criança nasce. É bonito, né? E é isso mesmo. O presente que nós ganhamos, que é a própria vida, é um presente fantástico. O que a gente precisa fazer é dar valor a ela, né? Dar mérito à vida, dar mais valor à vida. Precificá-la num nível maior. E é isso que a gente alcança meditando todos os dias. Então, não deem muitas desculpas. Não troquem, né, esses momentos de meditação. Esse exercício eu costumo fazer. Está na hora de meditar, eu tenho que fazer alguma coisa, eu procuro pensar bem se o que eu vou fazer, se o que eu farei, trará mais lucro no fundo para mim do que sentar e meditar. Vocês devem pensar bastante o porquê do interesse de vocês em meditar. Quando vocês conseguirem intelectualmente entender que o mérito é grande, então sentar para meditar vai ser uma coisa fácil. Se torna uma coisa difícil quando o sujeito não encontra mérito nisso. Pô, perder meu tempo aqui, podia estar pegando onda, podia estar fazendo... Não pensa assim. Procura avaliar intelectualmente o que a vida pode dar externamente e internamente. E vocês vão ver que tem tempo para tudo. E tem mais. 20 minutos de meditação é café com leite. É bem light. É um tempo assim que todo mundo consegue.
né? 20 minutinhos não é um tempo muito longo. Vocês não concordam comigo? Agora você põe no café com leite, não? É tranquilo, né? Eu adoro. Adoro café com leite. Eu também gosto. Eu tenho tomado café com... Como é que é o nome daquele negócio que eu comprei? Cappuccino. Aí tem leite dentro, né? Também gosto. Quebra o azedo do café. Amarga. O amargo do café, exatamente. Tá certo? Tenham uma boa noite. Vamos jantar porque a gente vai dormir muito tarde. Hã? Não, ainda tem o mundo visto de cima. Sério. Ah, cara, A última vez que ele fez isso, eu fiz assim, ó. Vamos pra onde? Aí ele, tá aí, ó. Apontou pra TV. Que irado isso, Caroline. Pode, é uma câmerazinha nova, Pocket, da DJI dessa marca, que ela filma em alta resolução. Não tem nada a ver com o celular. O celular é outra coisa. Eu liguei ela porque ela filma em horizontal, o celular é vertical. E aí eu boto no canal do YouTube que eu gravo aqui e aqui a IGTV em pé. É maneira, essa câmera é muito boa e ela é barata. Ela é preço da GoPro. Eu boto aí no tripé. Isso aqui é uma gambiarra que eu fiz,